Estamos de volta ao segundo bloco do programa Literatura em Foco, gravado em Manaus, no Hotel Blue Tree Premium Manaus. Claro, o hotel nos recebe, a minha equipe, o nosso convidado, com este belo e saboroso café da manhã. Eu converso com o professor Márcio André Araújo, que conclui o seu mestrado e entrega aos leitores a obra Entre Árvores e Redes, O Camelô em Manaus. Professor, CDLM, o que pensa o CDLM com relação a esse mercado? Bem, eu gostaria de ressaltar uma coisa, né? Esse livro foi lançado agora em 2012, mas essa pesquisa ela tem por base o ano de 2009. Então muitas coisas, inclusive as fotos que tem no livro, alguns quadros, informações, algumas taxas, né, elas precisam ser atualizadas para esse momento. Mas a discussão ela é bastante atual. Bom, por que coloquei o CDLM na discussão? Interessante, né? Talvez alguém... O que tem a ver isso? Bom, particularmente eu não entrevistei a pessoa do CDLM, assim, representantes, diretores, presidente. Então, como eu obtive informação? Eu obtive informação pelo próprio site. Onde contemplava entrevista, pontos de vista, artigos, o que pensa a CDLM. Então, na verdade, eu não estou, vamos dizer, focando em uma pessoa, o diretor ou um presidente, mas na entidade, na instituição CDLM. Ora, é notório e público o que está ali no site. Então, eu recolhi essas informações do site para compor esse quadro, inclusive, de pensamento da instituição CDLM. Uma das coisas que preocupa a CDLM é a organização da cidade de Manaus. É o embelezamento da cidade de Manaus, a revitalização do centro histórico de Manaus. É uma preocupação que, de ponta a ponta, nos discursos, nos artigos, nas apresentações do site, o presidente e diretores tocam sempre nesse assunto. E a preocupação é, claro, também de que, segundo o discurso, né, da instituição, ora, os lojistas são lojistas formais. Pagam seus impostos formais, seus encargos trabalhistas para os empregados, enfim. Enquanto o camelô ambulante, que vive na informalidade, fica à margem desses encargos, né? Então há um discurso da CDLM tentando fazer com que esses informais tornem-se formais, para que haja um certo equilíbrio nessa relação. Muito bem. Então a preocupação da CDLM não é outra tão diferente do que historicamente nós temos. Inclusive eu faço um pequeno esboço histórico sobre Manaus, a partir de todas essas movimentações do ciclo da borracha, da Zona Franca, enfim, em que a preocupação do embelezamento ela é muito forte. Eu toco na questão da cidade flutuante nos anos 60, a grande quantidade de famílias que moravam à margens, né, da cidade de Manaus, próximo ao porto, e que foi retirada e deu origem, inclusive, a alguns bairros da nossa cidade. Ora, isso era uma prática para fortalecer esse embelezamento, a criação da Bela Manaus, e agora a Bela Manaus ligada à Zona Franca. Então essa preocupação ela já é antiga, não é só do CDLM. Revitalização do centro, embelezamento. Agora eu coloco uma questão aí no livro, inclusive, que, bom, é positivo, é muito interessante se preocupar com a revitalização do centro, mas ela não pode ser encaminhada por uma forma unilateral. Então todos precisam participar disso. CDLM, poder público, camelôs, instituições da sociedade manauara, participar dessa discussão, desse embelezamento, dessa revitalização. Fala-se muito no camelódromo. As instituições públicas, a prefeitura, o governo, enfim, as instituições empresariais, associação comercial, CDLM, mas até agora não se encontrou um caminho para a construção do que seria um camelódromo, do que seria a congregação, a união desses camelôs num setor só. Como se houver essa ausência do governo no contexto? É interessante, né? Porque falar desse camelódromo é uma fala, inclusive,
recente. Porque, historicamente, ninguém fala de camelódromo, não existe. Talvez isso também, inclusive, faz parte dessa escassez de literatura. Porque isso é uma discussão recente. São Luís, no Maranhão, Teresina, no Piauí, em Belém, lá no Pará, São Paulo, Rio de Janeiro, passaram por essas situações de organização de comerciantes em via pública, ou trabalhadores na via pública. E, desse modo, falar de camelô é algo recente. Aliás, camelódromo é algo recente. Então, quando nós pensamos no camelódromo aqui em Manaus, a última situação, né, que foi uma tentativa de resolução, foi no Porto. Tentou-se, inclusive, levantar a estrutura de um pequeno shopping. Aí houve embargamento federal, porque o Porto é da União, e enfim. Agora pensa-se em fazer um camelódromo, pensou-se fazer um camelódromo nas ruas também próximo da Praça da Matriz, não resultou muito certo. A discussão ainda está sendo traçada, né, entre o poder público e entre os camelôs. É preciso pensar realmente num lugar, é preciso pensar realmente numa organização. E ela também essa solução não é unilateral. Os camelôs precisam dar sua opinião, o poder público precisa dar sua opinião e, enfim, chegarmos a um certo consenso, ajuste entre as partes que envolvem a organização no centro de Manaus. Novamente, eu peço licença do telespectador e do professor para um pequeno intervalo. Mas eu quero deixar para você a dica da importadora TVLA. Vale a pena conferir. Olá, telespectador do AmazonSat. Eu estou aqui na TVLA Manaus Plaza. Vou conversar com o Radisson de Oliveira, ele que é o gerente da loja, e vai nos falar das novidades que a TVLA tem esse mês para você, cliente TVLA. Radisson, qual é as novidades para o cliente TVLA este mês? Cliente TVLA e todos os que assistem a AmazonSat pode estar vindo em qualquer loja TVLA, em especial a do Plaza, para estar adquirindo tudo que há de mais moderno em tecnologia, em celular, notebooks, tablets, com um show de variedades. Agora, as crianças aqui também têm o seu espaço. A TVLA do Plaza é a única loja que tem um espaço Kids. É um espaço reservado para todos os nossos clientes, aqueles que vêm comprar com seus filhos e podem fazer as suas compras com mais tranquilidade enquanto os filhos estão brincando no espaço Kids. E aquele cliente que está lá no interior do estado, que quer chegar aqui, como é que ele vai ter acesso ao endereço e o telefone da TVLA? É muito fácil chegar aqui. Nosso endereço é na Avenida Djalma Batista, número 2100. O nosso telefone é o 3642-3224. Então você já sabe, a TVLA é você no melhor lugar.